Vamos agora conversar com ele, nosso filósofo dos Pampas, o nosso querido Fernando Conrado. Olha ele aí. Fala, Conradinho. Boa tarde a todos aí. Sempre uma honra estar aqui mais uma terça-feira com vocês. Pô, você viu a audiência que deu ontem, o Direto ao Ponto? 600 mil assistindo, cara. Eu só vi isso com... Final da Copa. Só com Ivete Sangalo que eu vi isso nas redes sociais. Tu sabes que eu tive muita honra ontem de substituir o Augusto no Pingo nos Is, que ele estava lá em Brasília fazendo isso. E aí que tá, né, Emílio? A gente tem que começar a enxergar algumas coisas. O Nelson Rodrigues tem uma frase que eu gosto muito, que é: só os profetas enxergam o óbvio. Então a gente tem que falar algumas obviedades aí que estão pelo nosso caminho. Uma delas é essa da entrevista com o presidente, horário nobre, horário, né, do Jornal Nacional, da novela. E aí tu tem um programa que roda basicamente na internet e no rádio, botando 600 mil pessoas para ver o presidente. O presidente, todo mundo diz aí que não tem um apoio popular, todo mundo não, né? Mas os seus opositores dizem que não tem um apoio popular, em que pese a gente ter visto aí também nas manifestações de há pouco tempo atrás, milhões de pessoas pelas ruas apoiando o presidente. E nesse aspecto aí, né, Emílio, eu não sei, tem tanta coisa que está surgindo aos nossos olhos que a gente tem que observar com atenção para questionar, para a gente ver melhor. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse aspecto aí de enxergarmos o óbvio é que hoje foi confirmado o quarto infectado da comitiva do Bolsonaro lá em Nova York. Ou seja, eram pessoas que tinham as 2 vacinas já tomadas, estavam usando máscara, é o presidente da Caixa Econômica Federal, teve também infectado lá o Queiroga, ministro da Saúde, Eduardo Bolsonaro, também um vacinado, filho do presidente, mais um funcionário do cerimonial lá infectado. O único de todos esses que não apareceu infectado foi o presidente Bolsonaro, que entrou sem vacina, né? O que disse: eu não vou tomar vacina porque eu já tive a doença. Então, olha só que coisas que estão tão claras na nossa frente que a gente tem que enxergar para questionar. É óbvio que a gente tem que buscar cada vez mais proteção, se cuidar da doença, uma doença grave. Minha mãe está até hoje aí com as mazelas dessa doença, né? Então, imagina só, a gente tem que se cuidar. Mas essas coisas estão surgindo na nossa frente muito clara. E a gente está vendo aí o pessoal sempre querendo achar uma outra explicação, né, meu amigo? Então, mas você acha que isso aí, porque, segundo lá o nosso querido Guga Noblar, Marinho, eles falam: o Bolsonaro, a pesquisa tá ruim, saiu a pesquisa aqui da... Perde para todo mundo. Várias... Não, só para completar. Perde para todo mundo. Porque senão vai ficar, senão eu não consigo concluir o raciocínio. Porque também não é isso aí que eu vou falar. É o seguinte, a gente está vendo as pesquisas elas estão dando que o Bolsonaro que o Lula vai ganhar no primeiro turno e tal. Eu estava observando as pesquisas na Europa. E lá deu tudo errado. Por exemplo, Portugal, por exemplo, deu tudo errado a pesquisa. E a pesquisa, curiosamente, ela sempre erra para canhota. Aí eu me pergunto, por que a pesquisa nunca ela erra na direita? Para a direita. Por exemplo, se você pegar Estados Unidos, ela deu Hillary ganhando, que lá é canhota. Sim, os democratas. Lá os democratas são mais canhoteiros, tal, não sei o quê. Aí eu me pergunto, mas como é que o cara vai fazer uma pesquisa meio... Eu não consigo entender isso. Não entra na minha cabeça. Porque eu acho que não pode ter um conluio. Eu acho que os jornais, tal, não sei o que, eles têm que ter um pouco de credibilidade. Mas se você reparar nas pesquisas, sempre ela vai para esse lado. Por quê, Conrado? Você que é um sabichão. Dentro das ciências da análise estatística social, a gente tem um viés de pesquisa com uma grande diferenciação e também interessa, principalmente nisso, a como esses dados são coletados. A maioria dessas pesquisas que a gente tem, Emílio, elas são indicados. Qual é o cenário? Não é uma pergunta muitas vezes espontânea. Quando as perguntas se tornam espontâneas, mesmo nesses conjuntos específicos, o Bolsonaro aparece com um número maior. Agora, o que me chama a atenção é a gente ver por todos esses lugares, o Bolsonaro vai falar na televisão, vai falar com Augusto Nunes, tem 600 mil pessoas assistindo. Bolsonaro chama para ir para as ruas, tem milhões de pessoas indo com ele. E como é que as pessoas não enxergam o óbvio do apoio popular que esse presidente tem? Você estava com um convidado aqui antes, o Fuinha, ele disse: olha só, eu comecei a concordar com o presidente e comecei a me expor
né, em relação a isso, perdi muitos seguidores. Em compensação, na semana seguinte, dupliquei o número de seguidores em relação aos que foram perdidos. Então, a gente está vendo, isso, por isso que eu falava, que só os profetas enxergam o óbvio, que essas coisas estão latentes na nossa cabeça. Essa pesquisa que foi feita também, mais uma vez, esse Instituto IPEC, ele é o mesmo Ibope, né? O Ibope perdeu o direito de usar a marca ali numa negociação deles, eles criaram um novo instituto e vale a pena tu entrar no site deles e ver a carinha de quem é que faz a direção, e pela carinha de quem faz a direção ali, tu procurando pelos nomes deles, é uma coisa que eu faço. Eu pego nomes dos diretores das empresas e vou lá no Twitter dele ver o que eles estão dizendo. E aí tu já consegue ver a sua linha ideológica. Então, quer queiramos, quer não, a gente tem que vincular esse conhecimento, né, do resultado da pesquisa com quem a propõe, qual é o seu passado de erros, porque as pesquisas com o Bolsonaro lá em 2018, ele também perdia para todo mundo no primeiro turno, e se chegasse no segundo, perdia para todo mundo também. A gente está vendo a mesma narrativa se repetir agora, e aí eu quero saber a quem interessa isso, né? Porque, ao meu ver, o que deveria interessar as pessoas é a verdade. E aí eu chamo todo mundo aí para tentar enxergar o óbvio que está sempre diante dos olhos de vocês, e é só a gente prestar um pouco mais de atenção. Bom, a gente tem que sempre levar essas pesquisas com uma certa cautela, um ceticismo. Acho que isso faz parte até da postura conservadora da prudência e não confiar plenamente num levantamento como esse. Até porque as amostragens são menores, tem uma metodologia dúbia de vez em quando. Eu cito aqui, por exemplo, o exemplo de... Por exemplo, é complicado, né? Em abril de 94, o FHC tinha 12%, o Lula 40%. Isso, o quê? Uns 8 meses antes da eleição. Para além disso, o próprio Bolsonaro, antes do episódio de Juiz de Fora, no dia 6 de setembro, ainda estava gravitando entre 19% e 23%. Foi só depois do fator Adélio que, de fato, ele despontou e aí sim se manteve, se consolidou na liderança, com o Lula fora de combate. E ele sim se manteve, e as pesquisas verificaram isso, que ele esteve sempre na frente. Algumas amostragens de segundo turno contra o Ciro, outras davam que ele poderia perder. Mas com o Haddad, o candidato petista, ele estava na frente. O fato é o seguinte, Conrado, você está aí em sobressaltos, aí, repercutindo a questão da fiscalização dos resultados da eleição americana, 10 meses depois, saiu recentemente no estado da Arizona, que foi decisivo, virou dos republicanos para os democratas, primeira vez em quase 20 anos. Qual é a tua leitura desse jogo? Porque já está abrindo precedente para vários outros estados começarem a questionar também. Marinho, isso aí é uma coisa que me chama muita atenção e que bom que tu faz levanta essa lebre aqui. Isso eu comentei lá no meu Instagram, para quem não segue ainda, é @FernandoConrado. Convido a todos a seguirem lá. Eu casualmente entrei na internet, sexta-feira, estava dando a abertura dos resultados da auditagem na eleição do Arizona. E aí, quando eu pego a auditagem, o que eles fizeram na auditagem? Eles liberaram os dados das votações em urnas, das votações prévias, das votações eletrônicas para diversos grupos de auditores. E eles foram apresentar seus resultados. Para a gente ter ideia, senhores, cédulas duplicadas foram dezenas de milhares. Os votos de eleitores fantasmas, que eles chamam, são aqueles que não habitam o local próprio, o seu CEP ali para votação, foram dezenas de milhares. Manipulação nos dados das urnas eletrônicas, log apagado para que não pudesse ser conferido quem é que havia votado ou não, ou as informações corretas, diversos milhares e milhões de arquivos digitais relativos às eleições foram apagados, deletados, as urnas que não poderiam estar com contato com a internet, tinham contato com a internet, ou seja, quando a gente vai ver essa informação chegar na grande mídia, a CNN americana, o Washington Post diz o seguinte, o papelão da recontagem dos votos lá no Arizona confirmou o que a gente já sabia, Biden teve mais votos que Trump. Meus amigos, ninguém está falando sobre isso. O que a gente está falando é que esses votos todos foram alcançados a partir de uma eleição fraudada. O que aconteceu nos Estados Unidos foi fraude e não é um achismo. Eu, pai Conrado, quando fui fazer as previsões das eleições americanas no ano passado, falei, se não tiver nenhum problema em tal estado, tal estado, tal estado, provavelmente, o Trump vai ganhar de lavada. Para você ter ideia, isso aí, essa análise acontece em um único condado de um único estado americano.
são centenas de condados pelos Estados Unidos em mais de 50 estados nos Estados Unidos. E ali a gente teve, por exemplo, o Trump perdeu essa eleição para o Biden naquele condado por 11 mil votos. O Arizona deixou de ser do Trump, né? Imagina então, quando a gente começa a contar esses dados, a gente chega quase em 50 mil votos alterados das cédulas duplicadas, assim como dos eleitores fantasmas, fora a manipulação das urnas eletrônicas. Mas, e aí, sabe o que mais... Só para finalizar aqui, Emílio, sabe o que mais me chamou a atenção lá das orientações de todos os auditores? Que seria necessário realizar um backup em papel, que fosse necessário um voto auditável com a contraprova em papel. Tu acredita? Essa é a conclusão que chegam todos os auditores da eleição americana diante da fraude que acontece lá no Arizona. Mas fica claro que o Trump perdeu, não tem chance de reverter o resultado. Sei, já faz claro, mas é porque as pessoas acreditam que parece uma moeda. Parece que vai reverter. Deixa eu falar uma coisa pra você, Conrado. Não vai. Eleição americana é uma várzea. Os negros votam na garagem, votam no mercado, mandam voto pelo... É uma várzea. A nossa do peruca é melhor. Peruquinha... Só falta imprimir. Não, peruquinha. É no computador. Peruquinha. O peruca, aquele... Quanto custa aquela peruca para os cofres públicos Samidana? O Instituto Samidana vai fazer esse cálculo pra muito. O Instituto Você Samidana vai sabe fazer. que ontem saiu um dado que o Lula, o Ciro Gomes, recebe mais de 20 mil reais porque são dirigentes do partido, né? Mesmo que eles não 35 estejam... pau ganha o Lula, segundo ele. Uma piada. E a gente que paga essa conta. Claro. É isso aí. E aí, quando a gente fala de fundão, não sei o que lá, as regras do jogo. Então muda a regra. É isso aí. Não, mas do Cid Gomes também, né? O Cid Gomes, senador Cid Gomes, usando jatinho, gastando 54 mil para voar de jatinho. E aí, senhores, eu achei isso tão discrepante que foi na internet procurar outros gastos. Daí encontrei do próprio Cid Gomes, ele com 3,5 milhões, quando ele foi governador do seu estado, para comprar um buffet melhor para ele, para ter comidas melhores, caviar melhor, lagosta melhor, literalmente. Né? E, inclusive, ele tem um outro caso que ele foi fazer a inauguração de um auditório lá e gastou 14 milhões na festa. Uma festa privada, que até o Plácido Domingos o Azutenor Plácido Domingos foi chamado para cantar para eles. Aí tu vê que a gente vive no país da piada pronta, né? O povo aqui sofrendo cada vez mais e o pessoal procurando aí receber seus voos de jatos, suas lagostas, seus caviares, seus encontros com os tenores, tudo com dinheiro público. É o outro Brasil, Conradinho. A gente não faz parte desse Brasil, não. A gente só financia. Exato. A gente financia... E bastante. Claro, mas é a nossa função. Sim. A nossa função é que os nossos direitos humanos é pagar imposto. Os nossos direitos humanos é pagar taxas. Sim. Os nossos direitos humanos é financiar este país maravilhoso para as autoridades. Sim, para as autoridades. Entendeu? Cara, quando tu vem com essa informação de nós sustentarmos as elites, né? Vem aquela expressão que a gente normalmente manda as pessoas para o quinto dos infernos. Né? Vai, quinto dos infernos. O que é o quinto dos infernos? Quinto dos infernos era o 20% da tributação que a monarquia cobrava do povo brasileiro, que tinha que pagar 1/5 do que trabalhava. Por isso que o nome era o quinto dos infernos. Isso. Hoje em dia, qualquer trabalhador normal paga 27%. Hoje em dia, se nós fizermos todas as somas da tributação brasileira, nós chegamos em 37%. Ou seja, se tu pegar o ano todo e tu dividir o ano por produção, tu vai passar o janeiro, o fevereiro, o março e o abril pagando tributos exclusivos, trabalhando exclusivamente para o governo. E só depois do abril que esse dinheiro vai começar a entrar no teu bolso. Essa é a percepção que a gente tem que ver da quantidade de dinheiro que a gente dá para os cofres públicos e que muitas vezes, até hoje, mudou um pouco, né? Atualmente, a gente viu aí o covidão acontecer durante a pandemia, que é esse dinheiro todo chega, ele sobre uma escada da corrupção até voltar em serviços que não servem para a população, né? Que faz a população ter que pagar, além de tudo que gasta com isso, mais um plano de saúde quando é possível, mais uma segurança privada quando é possível, mais um pedágio nas estradas quando é possível. E assim a gente vive
quietinho, né, meus amigos? Que é a parte mais triste. Ou seja, o quinto dos infernos seria um baita negócio hoje, pagar apenas 20% de tributação para o governo. Aí no Covid a gente viu. No Covid a gente viu com aqueles hospitais. Lembra os hospitais? Com helicóptero, hospitais de campanha, vários hospitais. Tá? Quanto custou isso? 150 milhões, mas teremos aqui para 10 mil pessoas. Tudo preparado, temos aqui respiradores. Onde é que estão essas coisas? Tudo nosso dinheirinho lá. Tudo nosso dinheirinho lá. Cadê os hospitais? O que lá o CPI fez do hospital? O que nós vamos saber disso? Nada. Não entrou um doente. Não entrou um doente. Fizeram aquela palhaçada. Total. Aquela palhaçada e tudo com o nosso dinheiro. Mas é que tá, né? Mas essas são as coisas que eu falava para vocês lá do início da nossa conversa. Que só os profetas enxergam o óbvio. Como é que foi feito um hospital de campanha tudo isso para uma doença arrebatadora e eles nem chegaram a ser usados? É porque fizeram leitos demais ou porque a casualidade e gravidade da doença... Olha só, eu não estou diminuindo, a gente tem que falar no Brasil que o céu é azul e a grama é verde, né? Eu não estou diminuindo isso, mas as coisas não eram como foi o terror nos falados pela velha mídia, né? Não foi esse terror, tanto que a gente viu aí, ó, no dia 7 de setembro tinha milhões de pessoas na rua, no dia 12 de setembro tinha mais de milhares de pessoas na rua. Se a doença se alastrasse do modo como eles nos contassem, agora 14 dias depois, nós teríamos que ter o auge dessa doença aí estourando por todos os hospitais de São Paulo, por exemplo. E os números que vocês trouxeram no início do programa é que hoje a gente teve um número baixíssimo de casos, internações e mortes. Então a gente tem que ter alguma coisa que já está modificando nessa realidade da doença, né, senhores? Então a gente tem que começar, obviamente, ter cuidados, preservar, tomar as precauções, mas tentar levar a vida adiante diante dos fatos que a gente tem que começar a enxergar. Mas se pelo menos... vacinação, pô? Se pelo menos... Oi? Do quê? Acho que faltou mencionar que o que pode explicar esse arrefecimento... Vacinação também. É evidente que é vacinação. Lógico. Claro, é todo processo. lógico. Mas, se todo esse... Quanto de grana entrou? Quanto de grana entrou pro Covid? Eu disse que por dia... São 300 milhões por dia. A gente lembra que 300 milhões de reais já faz um tempo. É muita grana. 300 reais... Não sei, não tenho certeza se é 300 milhões de reais. Eu não sei. Talvez o Instituto Samidana saiba isso. Por dia é o que custa isso aí. E vem aumento de imposto por aí, né? Se isso não fizer um hospital... Se ainda os caras tivessem feito hospital, que melhorasse o SUS, que fosse um negócio... Pô, não, vamos investir em saúde e tal, e não sei o que. Aí você fala, porra, funcionou. Mas não, foi o quê? Foi respirador que não sabe onde está, nem chegou o respirador. Vocês lembram daquela época lá, que respirador custava 200, 300 mil respirador, o cara comprava 1000 respiradores. Onde está esse dinheiro? Pelo amor de Deus. Para onde foi esse dinheiro, cara? Nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Ô, Emílio, o gasto médio diário, segundo o Senado, no dia 12 de abril de 2021, era 157 milhões de reais por dia, colocado do governo federal para fazer o atendimento da população. Agora, o que a gente viu aí nisso aí, inclusive, e aí é uma grande mudança no Brasil que a gente tem que reparar, já que ontem a gente fez aí 1000 dias do governo Bolsonaro, né? Essa mudança, durante a pandemia a gente teve casos de corrupção, mas a gente também teve casos de gestores públicos que já foram presos, perderam seu cargo, sofreram processo de impeachment em apenas um ano. Isso aí a gente tem que ver que o Brasil, de uma forma ou de outra, desde a Operação Lava Jato, 2013 para cá, já deu uma mudança na nossa perspectiva. O Brasil, de fato, está mudando aí. Eu acredito que se a gente seguir nesse ritmo, daqui a uns 30 anos, a coisa volta para os eixos. Tem que esperar 30 anos. Tem que esperar 30 anos e vai custar muito caro pra gente. Conradão, obrigado, hein, meu velho? Obrigado aí, tá? Obrigado pela sua participação. É uma honra estar com vocês aqui. Pessoal aí que não segue ainda no Instagram lá, é @FernandoConrado. Sempre um prazer falar com vocês lá de filosofia, política, história. Sempre à disposição de todos aí. Muito obrigado pela conversa aí, meus amigos. É isso. Fiquem com Deus aí. Boa tarde a todos. É isso aí. Entra lá no Fernando Conrado, tem os cursos dele, tem um sobre capitalismo muito bacana também. E você acompanha os stories. Agora aprendi que é a rodinha que gira no Instagram, que tem muito papo com o Fernando Conrado.